No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje a gente fala sobre uma importante mobilização, atuação do movimento sindical em Brasília. O Sindicato Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Pesquisas e Desenvolvimento Agropecuário, SINPAF, está realizando uma grande mobilização lá na capital federal contra terceirizações na Embrapa. Terceirização de cargos que a Embrapa quer terceirizar, a direção da Embrapa quer terceirizar em atividades importantes, como de assistentes de pesquisa, em secretárias também. A gente vai entender sobre esse assunto, sobre o que representa, o que pode, quais são os riscos da terceirização na Embrapa, numa entrevista com Marcos Vinícius Sidoruk Vidal, que é presidente do sindicato. Confira a partir de agora, então, aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. A gente no Jornal da CUT de hoje vai conversar com o presidente do SINPAF, o Marcos Vinícius Sidoruk Vidal, para falar sobre uma mobilização que está acontecendo em Brasília esta semana, uma jornada de mobilização, na verdade, contra terceirizações na Embrapa. Marcos já está na linha aqui com a gente. Marcos, seja bem-vindo aqui ao Jornal da CUT. Eu queria que você explicasse para a gente, essa mobilização, ela está acontecendo em Brasília, tem gente que a gente sabe que que se dirigiu de todas as partes do país aí para participar dessa mobilização contra as terceirizações que podem acontecer na Embrapa. A primeira coisa que eu queria que você explicasse para a gente, como é que é esse processo de terceirização na Embrapa? O que aconteceu, Marcos? O que está acontecendo hoje na Embrapa é o seguinte: a Embrapa ela modificou uma resolução que ela tinha com relação ao plano de cargos e salários dos seus trabalhadores. E nessa parte da resolução que modifica, ela retirou atividades dos assistentes e das secretárias, indicando que essas atividades poderiam ser desempenhadas por serviços terceirizados. Então, isso nos preocupa muito, porque a Embrapa é uma empresa de pesquisa pública, né, que tem um caráter estratégico para o país, no quesito soberania alimentar, né, e combate à insegurança alimentar. E, com isto, abre-se uma possibilidade de terceirizar quadros, né, funcionários da Embrapa, né, o que vai comprometer a qualidade da pesquisa desempenhada hoje por esta empresa. Então, a nossa preocupação é essa. O assistente é aquele servidor que está lá na ponta, né, está fazendo os trabalhos de ponta ali no campo, né, junto com o trato dos animais, e árvores e plantas, né? Então tudo aquilo que a Embrapa produz, tudo que a Embrapa faz depende do assistente. E esta resolução do Conselho de Administração da Embrapa e da diretoria da Embrapa, ela abre essa possibilidade que é imediata, né? A partir do momento em que se contratem aí novos assistentes, existe essa possibilidade de contratar alguns para desempenhar essas atividades que foram retiradas, então, daqueles funcionários que são de carreira da Embrapa, para que elas sejam desempenhadas de forma terceirizada. Certo. A gente está falando dos assistentes, né? Você já explicou mais ou menos aí o que é, né? Qual é o trabalho, o importante trabalho. A gente já pode, assim, já com a caracterização que você deu, né, Marcos, dizer que é uma atividade fim. A Embrapa faz pesquisa, o assistente ele trabalha diretamente na pesquisa. Então é um tipo de atividade que não deveria ser terceirizada. Agora, as secretárias e secretários, qual é a função deles? O que eles fazem exatamente, Marcos? Explica rapidamente para a gente. Olha, as secretárias, né, principalmente secretárias de nível superior e secretárias de nível técnico, elas atendem, né, os pesquisadores, os analistas, né, que são outras divisões aqui da nossa categoria, né, e elas recebem informações estratégicas, né, muita informação passa pela mão das secretárias, né, que condensam essas informações, né, organizam essas informações e, veja, ao terceirizá-las, nós estaríamos colocando essas informações nas mãos de trabalhadores, né, que estão ligados a outras empresas, que não a Embrapa, né, uma empresa que fornece serviços terceirizados, e nós vamos ter o seguinte problema, um problema de vazamento de informações estratégicas, né, da empresa, pesquisas, né, soluções tecnológicas que podem estar vazando aí de uma forma
sem o comprometimento que tem um funcionário, né, um trabalhador, trabalhadora do quadro da empresa. Então, é uma preocupação que nós estamos tendo com relação a tudo que é produzido, que tem caráter público, né, porque é pesquisa pública e pertence ao povo brasileiro. E não pode ser utilizado, né, aí através desses vazamentos, possíveis vazamentos, nas mãos de poucos. Agora, Marcos, a gente está falando sobre essa resolução. Isso parece que o quadro se agrava a partir do momento em que a gente vê que a empresa, que há 12 anos não realizava concurso, agora vai lançar um edital, né? Ou lançou um edital, queria que você esclarecesse para a gente. Mas nesse edital, o número de vagas para essas funções, né, de assistentes, de secretárias, esse número de vagas não preenche nem 75% da demanda ou do déficit que tem. É isso ou não? Então, esse edital deve ser lançado até o final do mês, começo do próximo mês. Né? É um edital de concurso público para todos os cargos, pesquisadores, analistas, técnicos e assistentes. O que está acontecendo? As vagas para assistentes são insuficientes. E, além do mais, têm sido reduzidas pela diretoria executiva da Embrapa. Então, há muitos pedidos nas unidades, e são 43 unidades no Brasil inteiro, para que se contratem assistentes, e a diretoria executiva da Embrapa está propositadamente, né, reduzindo esse número de assistentes a serem contratados nesse concurso. Quer dizer, está se perdendo uma chance de recomposição do quadro e, novamente, abrindo, né, brecha para terceirizar esses assistentes faltantes, né? Então, veja, existe uma demanda reprimida, né? Se coloca o número de assistentes necessários e a diretoria da Embrapa corta esse número, né? Reduz esse número, coloca no edital, vai colocar no edital, né, um número reduzido de assistentes que não suprirá o quadro da empresa, né? Abrindo ainda, né, para que se terceirize esse número de assistentes que deveriam ser assistentes contratados na forma do concurso público. Muito bem, Marcos, eu queria assim, só bater um papo agora rapidamente aqui com você que nos ouve aí em casa, para a gente dizer o seguinte, e o Marcos participando, claro, dessa conversa. A Embrapa é uma das empresas mais respeitadas do Brasil, pela qualidade do trabalho que faz, da pesquisa que faz. É uma empresa, aliás, não só respeitada no Brasil, como no mundo. Então, daí a preocupação, e aí a gente coloca aqui o movimento sindical, a atuação, a importância da atuação do movimento sindical nessa questão contra as terceirizações, porque o movimento sindical está preocupado não somente com a qualidade do trabalho, do trabalhador em si, mas também daquilo que é produzido pelo trabalho do trabalhador, né? Assim, a gente está repetindo a palavra aqui, mas é para ficar claro mesmo. Ou seja, o movimento sindical é preocupado, o Simpaf é preocupado não somente com as condições de trabalho desses trabalhadores, como até do comprometimento com a qualidade daquilo que é feito, das pesquisas que são muito importantes para o Brasil, para a sociedade, como o Marcos acaba de dizer. Então, esse é o espírito, na verdade, uma das funções principais também do movimento sindical, e por isso essa mobilização, não é, Marcos? Não estou falando bobagem não, né? Essa mobilização que está acontecendo em Brasília é justamente para segurar essa bronca, para defender o que é do povo brasileiro, não é? Perfeito. Nós estamos hoje em Brasília com representantes das nossas seções, são 51 seções no Brasil inteiro, temos representantes aqui de todas essas seções, nos mobilizando aqui para impedir que essa política de terceirização seja levada adiante pela diretoria executiva da Embrapa, porque nós achamos que é uma política equivocada e que desmonta uma empresa pública estratégica para a soberania alimentar, né, do país, para combater a insegurança alimentar, a fome, combater também a fome. 33 milhões de brasileiros, né, passam fome, e a Embrapa tem um papel importante, né, na sua articulação com a pesquisa pública para combater a fome, né? Então, o movimento sindical é que está fazendo o seu papel de defender a empresa pública, a empresa estratégica nacional, importante, né, porque reconhecemos esse papel, né, da nossa empresa, da Embrapa, que é uma empresa mundialmente conhecida,
né? E que nós não podemos deixar que seja precarizado com essa política de terceirização, né? A falta de comprometimento, a questão da qualidade, a questão da rotatividade, né, do trabalhador terceirizado, a falta de compromisso que tem com os resultados da pesquisa. Não cabe uma empresa do porte da Embrapa, com a qualidade, né, do trabalho que a Embrapa desempenha hoje, esse tipo de precarização que vai afetar todas as entregas que a empresa faz para a sociedade, né? E para combater a fome no nosso país e nos resguardar aí na questão da nossa soberania alimentar, né? A nossa independência alimentar com relação aos outros países, né? A Embrapa tem um papel fundamental em garantir esta soberania alimentar e o combate à insegurança alimentar também da nossa população. Urgentemente precisamos, sim, reverter essa política, abrir mais vagas para assistentes, né? Não tem cabimento também terceirizar as secretárias que lidam com informações estratégicas, né? E precarizar as informações e o trabalho que é feito pela empresa, pela Embrapa, né? Que é uma empresa patrimônio do povo brasileiro. Só para complementar aqui o que o Marcos acaba de dizer, a gente pode imaginar, por exemplo, o fim da carreira, né, na Embrapa, principalmente nessas funções muito importantes. Então você imagina, né, que você tem um trabalhador ali, um funcionário público desenvolvendo uma pesquisa comprometido, ele vai precisar de anos para fazer aquilo, né, para fazer esse trabalho. Esse trabalho não é um trabalho que você faz de um dia para o outro, então precisa de estudo, pesquisa, dedicação, comprometimento, e aí com a terceirização pode vir o fim das carreiras. Você imagina que um funcionário terceirizado, como não tem a estabilidade, ele pode ser substituído de amanhã para o outro, e aí como é que fica a pesquisa? Ou seja, compromete a pesquisa, desvaloriza profissionais, precariza o trabalho, a descontinuidade da pesquisa, como eu acabo de dizer, a credibilidade principalmente da Embrapa e das pesquisas que são feitas, da qualidade dessas pesquisas. Por isso, essa luta contra as terceirizações. Marcos, para a gente encerrar aqui essa edição do Jornal da CUT, a gente tem 2 dias ainda de jornada, né? Esta quarta e esta quinta-feira, dias 17 e dias 18. Como é que essas mobilizações estão sendo feitas? Qual é a expectativa? É de reverter esse processo? Isso. Nós vamos continuar mobilizados amanhã e quinta-feira, né? Também, não só aqui na sede da Embrapa, né, em Brasília, mas também na esplanada dos ministérios. Queremos também protestar próximo ao Palácio do Planalto, né, desde que seja possível, né, a gente sabe que é uma área, né, que tem que ter segurança e tudo mais, mas que seja possível, para externar essa nossa indignação com o que está acontecendo. Nós temos expectativa de sensibilizar aqui a diretoria da Embrapa e diversos atores políticos, né, ministérios, né, e até a presidência da República, para que reverta essa situação. Essa questão dos assistentes e das secretárias é o começo, né? Amanhã isso pode atingir aí os técnicos, os analistas, os pesquisadores, né? Porque a lógica é esta, né? A lógica é de substituir o trabalhador qualificado, né? Que tem aí o seu comprometimento com a empresa, por trabalhadores que têm rotatividade, né, e que são contratados por projetos ou por um período determinado de tempo, né, e que não vão ter o mesmo compromisso que os trabalhadores e trabalhadoras da Embrapa têm. Marcos Vinícius Sidorucchi Vidal, presidente do Sindicato Nacional, o SINPAF, Sindicato Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário, falando sobre essa mobilização que ocorre em Brasília durante essa semana, até o dia 18 de abril, para barrar a terceirização na Embrapa. Marcos, queria agradecer demais aqui a sua participação no Jornal da CUT, desejar toda a força aí, todo o empenho nessa manifestação, e que o resultado seja positivo, que a gente acabe aí com esse processo de terceirização. Obrigado, Marcos. Eu que agradeço e quero dizer finalmente assim que só a luta nos garante, né? Muito obrigado aí ao Jornal da CUT e continuamos na luta aqui para manter a Embrapa pública, democrática e inclusiva. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui no Jornal da CUT. A gente se fala numa próxima edição. Até lá.